Agora, sétimo ano, nós vamos para a correção dessa atividade aqui. Ele quer que a gente calcule as raízes desses valores. Então, eu quero saber a raiz cúbica de menos 0,001. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, raiz cúbica. Transformando esse número para fração, vai ficar menos 1, porque tem um sinal negativo. Quantas casas após a vírgula? 3, então, é sobre 1000. Aí eu faço aqui, olha. Quanto que é a raiz cúbica de menos 1? Eu sei que a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Quanto que é a raiz cúbica de 1000? É 10. Quanto que é menos 1 dividido para 10? Menos 0,1. Ou seja, então a raiz cúbica de menos 0,001 é igual a menos 0,1, tá? Questão B. Isso aqui eu posso escrever 0,64 em fração fica 64 sobre 100. Qual que é a raiz de 64? 8. Qual que é a raiz de 100? 10. Quanto que é 8 dividido para 10? 0,8. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 0,64 é 0,8, tá? Tem uma regrinha que fala pra gente, mas eu sempre gosto de transformar para fração para não acontecer de errar. Mas o que essa regrinha fala pra gente? Essa regrinha, ela fala o seguinte, que quando eu tenho um número elevado ao quadrado, ou seja, ao índice 2, é só eu pegar a metade de números que está elevado após a vírgula. Pensa assim, por exemplo, qual que é a raiz de 64? É 8. Então, se aqui tem duas casas após a vírgula, o resultado vai ter somente uma, tá? Mas tomem cuidado para, por exemplo, se tiver uma raiz quarta, você fazer o mesmo. Ele só vale somente para a raiz quadrada, tá? Então, por isso que eu acho interessante a gente sempre transformar para fração. Por exemplo, como que eu transformo isso aqui para fração? 32 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobre 10.000. Isso aqui é a raiz quinta. Qual que é a raiz quinta de 32? 2. Qual que é a raiz quinta de 10.000? 10. 2 dividido para 10, 0,2, tá bom? Letra C. Observem aqui que o sinal de menos está de fora, então não tem nenhum problema. Isso aqui vai ficar o sinal de fora. Se ele tivesse aqui de dentro, a resposta disso aqui seria não existe, tá? Mas o sinal ele tá de fora, então quer dizer que existe solução para essa raiz sim. Qual que é a raiz quarta de 1? É 1. Qual que é a raiz quarta de 16? É 4. Então, desculpa, é raiz quarta, não raiz quadrada. A raiz quarta é 2, então vai ser menos meio. Aqui, transformando isso aqui, vai ficar para a fração, raiz quadrada de 36 sobre quanto? Sobre 1000. Então, 1000 não. 10.000. Raiz de 36, raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 10.000, 100. Então, 6 dividido para 100 é igual a 0,06. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 729, 9. Vamos transformar isso daqui para fração. Vai ficar 200 menos, que tem um sinalzinho aqui dentro, 243 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloco 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser raiz quinta de 100.000, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Raiz quinta de menos 243 é igual a 3. Tia Ingrid, como você sabe disso? É só eu pegar o 3 e multiplicar ele 5 vezes, tá? Eu tenho que fazer por tentativa. E aí, nós temos aqui a raiz quinta de 100.000 é igual a 10. Aqui tem o sinal negativo, então, raiz quinta de menos 243 menos 3. Então, menos 3 sobre 10 é igual a menos 0,3. Raiz de 121, 11. Raiz de 144,
12. Raiz quarta de menos 1 sobre 81. Olha, observe que o índice é par e o sinal negativo está dentro da raiz. Logo, não existe. Ou senão, a gente pode colocar assim, tá bom? Não existe dentro do conjunto dos racionais. Raiz cúbica de 64, 4. Raiz cúbica de 125, 5. Resolva e calcule os valores das raízes a seguir. Só a gente fazer aqui, olha, gente. Raiz de 6,75 menos 4,5. Observei que teve gente que errou na prova, conta bem simples como essa. Gente, adição e subtração, vírgula tem que ser embaixo de quem? De vírgula. Então, 6,75, o 4,5 tem que vir aqui. O que eu faço aqui? Acrescento o 0. Então, aqui vai dar 5, 7 menos 5, 2, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 5, 2. Então, eu vou ter a raiz de 2,25, que é essa daqui. Qual que é a raiz de 2,25? Vamos transformar aqui, ó, 225 sobre 100. Raiz de 225 é 15. Raiz de 100, 10. Isso aqui vai ser igual a 1,5, tá bom? Espero que vocês estão conseguindo entender. A tia Ingrid está indo um pouco rápido para não ficar extenso, mas se você ficar com dúvida, pode me chamar para estar tirando essa dúvida, tá? Letra B. Então, nós temos aqui, ó, nós temos um inteiro que está sendo tirado de menos, está sendo tirado de 1,027. Então, vai me sobrar o quê? 0,0027. Então, vai ficar raiz cúbica de 27 sobre, são 3 zeros, então sobre 1.000. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 1.000 é 10. Então, isso vai ficar 0,3, tá bom? Aqui, eu vou resolver essa raiz, porque tá sendo dividido por 10 de fora. Então, esse daqui, raiz quadrada de 64 sobre 100, dividido para 10. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10 dividido para 10. Então, continuando aqui, 8 dividido para 10, 0,8 dividido para 10. Isso aqui você vai ter que montar, tá, gente? 0,8 dividido para 10. Olha, eu vou ter que andar uma casa aqui, então vou acrescentar um 0. Aí, não dá para dividir, acrescenta um 0 e vou acrescentando esse 0. Então, a gente vai chegar à conclusão, isso aqui vai dar 0,08, tá bom? Aqui, olha que interessante, nós temos, nem precisa fazer conta, né? Meio ao quadrado menos meio ao quadrado dá 0. Raiz de 0 é 0. Questão 3. O piso de um banheiro quadrado será reformado e coberto com ladrilhos quadrados de 20 centímetros de lado. A área do banheiro é de 12,96 metros quadrados. Quais as dimensões do banheiro? Então, olha só. A área desse banheiro lá é quanto, gente? É 12,96 metros quadrados. Então, eu vou ter que tirar a raiz desse número aqui. Quando eu tiro a raiz desse número, vai ficar raiz quadrada de 1.296 dividido para 100. Então, a raiz quadrada de 1.296 é 36. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso aqui é igual a 3,6. Então, as dimensões desse banheiro lá vai ser o quê? 3,6, 3,6. Então, as dimensões é 3,6 metros por 3,6 metros. Quantos ladrilhos serão necessários para a cobertura do piso? A gente sabe que o piso lá são 20 centímetros quadrados. Como a gente que está falando em metro, a gente tem que pegar esses centímetros e transformar para metro. Então, 20 centímetros dividido para metro, para transformar para metro, o que eu faço? Vou pegar os 20 centímetros. Um metro tem quantos centímetros? 100. Então, eu vou pegar 20 e vou dividir para 100, que vai ser 0,2 metros. Então, quer dizer que 20 centímetros corresponde a 0,2. Eu sei que a área de um piso
é 0,2 ao quadrado. Então, um piso só vai ter 0,04 metros quadrados. E aí, eu vou pegar a área total do meu banheiro e vou dividir pela área de um piso para saber quantos pisos, ou seja, quantos ladrilhos serão necessários para cobrir esse banheiro. Então, 12,96 dividido para 0,004 vai dar um total de 324 ladrilhos. Então, serão necessários esse total aí, tá bom?